Tá só esperando um momento. Era isso, tá? Ok, gente. Então, posso começar? Pode, eu só vou fazer uma abertura e aí eu já te passo a palavra. Tá, legal. Bom dia, pessoal. Então, em nome de toda a organização do evento, eu agradeço a presença de todo mundo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com a Débora. Ontem já tivemos a primeira aula do nosso mini curso de narrativas biográficas e hoje, então, a segunda. Passo a palavra para a Débora para a gente poder começar a aula e aproveitar ao máximo esse nosso tempo. Débora, a palavra é toda tua. Obrigada, pessoal, mais uma vez, então, pela oportunidade de dar aqui o curso de narrativas. Como a Roberta já falou, né? Então, hoje é o nosso segundo dia. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, maravilha. Tá, então assim, o que que a gente fez ontem, né? Ontem a gente tive uma fala mais teórica sobre a pesquisa social interpretativa, tentei explicar um pouquinho que perspectiva de pesquisa é essa, onde esses dois métodos que nós vamos trabalhar no mini curso se inserem, tá? Então a gente viu aí pressupostos importantes, princípios, fundamentos, e hoje a gente vai botar esses princípios, esses fundamentos em prática, tá? Hoje a gente vai falar sobre a condução, então, da entrevista narrativa biográfica, e amanhã a gente vai falar sobre a reconstrução biográfica de caso, que é o método de análise que a gente usa para analisar esse tipo de entrevista, tá? Bom, então, aqui está o nosso sociólogo, o Fritz Schütze, que, então, desenvolveu o método de narrativas, tá? Só um adendo, pessoal, se vocês tiverem perguntas durante a minha fala, por favor, me interrompam, não tem problema nenhum, tá? Não precisa botar a mão para cima nem nada, só me interrompe, tá? Abre o microfone e fala. Então, assim, retomando, assim, então, esse aqui é o Fritz Schütze. Ele desenvolveu o método de entrevista narrativa biográfica na década de 70, na década de 80, no contexto das pesquisas dele, da sociologia das organizações, tá? O Schutzer, ele teve, desde cedo, na formação dele, um intercâmbio interessante com os Estados Unidos, especialmente com a Escola de Chicago, e aí nasce aí uma relação de amizade, de trabalho com o Anselm Strauss, que é um dos fundadores da Ground Theory. Então, o Strauss tem uma grande influência sobre o trabalho do Schutzer. Hoje, o método de entrevista narrativa biográfica, ela é aplicada em vários países do mundo. É realmente muito interessante, tá? Porque esse método, ele é aplicado na Alemanha, em várias áreas do conhecimento, tá? Nas ciências sociais, no serviço social, até mesmo em outras áreas, assim, mais, né, como a medicina também. Enfim, é um método muito aplicado hoje na comunidade europeia como um todo e no Brasil, por exemplo. E não só aqui no Rio Grande do Sul, não só na PUC, a gente vê também ele sendo aplicado em outras universidades, tá? Bom, o que a gente deve saber antes da entrevista, tá? Eu listei aqui umas ideias básicas. A primeiro é aquela história de que a gente tem que gravar a entrevista e pedir, né, e fazer isso com o consentimento do entrevistado, tá? Isso é praxe, geralmente quando a gente faz uma entrevista a gente faz isso, tá? Porque depois a gente transcreve ela e para melhor trabalhar com esse texto, tá? Nós buscamos sempre tentar que o entrevistado escolha o lugar onde vai ser realizada a entrevista. Isso também acontece. Oi? Só uma pergunta, normalmente tu grava só o áudio dessa entrevista ou também vídeo? Porque ontem a gente teve uma oficina com a Andrea e ela estava comentando que em alguns casos ela gosta de fazer também vídeo e não só áudio.
Se puder falar um pouquinho também sobre isso, nesse... Sim, sim, sem dúvida, esse método, ele pode ser também usado em contextos de pesquisas que exploram os vídeos como documentação de pesquisa, né? A gente tem uma foi orientanda da Rosenthal, a Nicole Witte, ela ficou muito conhecida pela análise dos vídeos, né? Quer dizer, uso de vídeos, uso de entrevista narrativa biográfica, até em pesquisas em consultórios médicos, só que daí os vídeos também precisam ser analisados com outro método, né? Uma coisa é a entrevista e outra coisa é como a gente vai analisar o vídeo, né? Então, o vídeo, ele não entra, digamos, especificamente no método da narrativa biográfica. A narrativa, ela se detém mais só no áudio. Exatamente. A ideia da narrativa, até onde eu sei, é que nós usamos o gravador só para gravar a fala da pessoa, e não só, na verdade, vocês vão ver que a gente também trabalha com outro método que a gente chama o memo, que é um diário de pesquisa, né, que a gente preenche ele logo após a entrevista ou alguns dias depois da entrevista, né? Então, a gente trabalha também com mais um outro instrumento, digamos assim. Mas é isso, assim, para você, a gente só grava, tá? Bom, então, em relação ao local da entrevista, como eu falei, a gente dá preferência que a pessoa escolha esse local, tá? Porque, enfim, é provável, né, que ela se sinta mais à vontade nesse local, e isso também já fala muito sobre ela, tá? Onde ela gostaria, na casa dela, num parque, enfim, onde a pessoa se sente mais à vontade. E isso, na hora de analisar a entrevista, a gente também leva em consideração. Bom, essa entrevista, como eu já falei ontem, ela é uma entrevista que não segue um roteiro pré-dado, tá? É diferente de uma entrevista semi-estruturada ou estruturada, tá? A ideia da entrevista narrativa biográfica é que o entrevistado que ele possa trazer os seus temas, os seus interesses, que a gente chama de sistema de relevância, né, de forma autônoma, tá? Então, ela é conduzida de forma autônoma pelo entrevistado, tá? Ele é que a gente deixa que ele defina a situação com mais independência, e a ideia é que as nossas intervenções sejam mínimas, não é? É claro que só de nós estarmos lá, nós estamos intervindo de alguma forma, mas a ideia é de que a pessoa possa ter espaço para definir a situação da entrevista, tá? Bom, então é a ideia de que essa entrevista ela é conduzida da forma mais aberta possível. Para quem estava ontem, o que significa isso? O que significa dizer que esse tipo de entrevista ela é aberta? Ela acaba sendo diferente, por exemplo, de uma semi-estruturada, né, em que tu vai ir ditando os passos, vamos dizer. Isso. Exatamente. Mas, assim, a ideia por trás dessa ideia de abertura, ela está exatamente nisso que eu acabei de falar, tá? É o entrevistado que é convidado para trazer o seu sistema de relevância. E ele faz isso de forma autônoma. Aberto significa que ele vai estruturar a entrevista da maneira que ele bem quiser e entender, tá? Bom, também... Só dar um exemplo, assim, de como é que tu começaria daí essa conversa. Sim, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Esse aqui é só para uma noção, assim, noçõezinhas básicas, antes da gente entrar no passo a passo ali da entrevista, tá?
Só para deixar claro o que a gente entende, então, por abertura, né? E outra questão da abertura, gente, é que, assim, durante a entrevista, a gente não vai falar do nosso problema de pesquisa, tá? Não vai entrar na entrevista, claro, antes da entrevista, você fala para a pessoa, ela já sabe, né? Ela tem que saber já qual é do que trata o estudo, né? Então, nesse sentido, a gente tenta não trazer muitos detalhes, tá? Do que trata para né, para não influenciar a fala dela durante a entrevista, ou não influenciar muito, digamos assim. Então, a gente geralmente né, a gente fala pouco e dá uma ideia mais geral. Eu, por exemplo, agora no doutorado estou estudando Bolsa Família, então as pessoas que eu entrevisto, elas sabem que eu tenho interesse em falar com pessoas que acessam o programa, que recebem o benefício. E é isso que elas sabem, tá? Mas elas sabem isso antes da entrevista. No momento da entrevista, a gente já tem uma outra situação, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que situação que se desenvolve, tá? Mas, enfim, então, o nosso programa de pesquisa, ele é colocado de lado. Vocês não esperem que vocês vão poder fazer perguntas, assim, muito específicas em relação ao tema de vocês, tá? Tem lá um terceiro momento em que vocês podem trazer perguntas referentes mais ao tema, mas a ideia dessa entrevista é que ela está focada na biografia do sujeito, na vida dela, na história de vida, tá? E não no nosso programa de pesquisa. E isso, então, faz com que o sistema de relevância seja acessível, né? Tá? Que a gente possa acessar os interesses da pessoa naquele momento, o que move a pessoa, é isso que aparece para nós, né? Então, além disso, a gente também diz que processos de autocompreensão e compreensão do outro são iniciados. O que vocês acham que significa isso? Processos de autocompreensão e compreensão do outro. Posso só fazer uma pergunta Uhum. relacionada antes? Poderia dar um exemplo, assim, de pergunta aberta? Como é que é, Bruna? Poderia dar um exemplo de alguma pergunta aberta, digamos assim, só para... Já vou dar, a gente já está tá, chegando beleza, lá. Obrigada. Tranquilo, já vou dar. Nossa, estou deixando vocês assim, né, na expectativa. Mas as aqui são só noções básicas, tá, gente? Mas a gente já vai avançar. Então, a ideia é que esse tipo de entrevista, quando os sujeitos eles entram num processo de rememorizar, de relembrar experiências passadas, eles mesmos vão se dando conta e tendo conhecimentos sobre a sua própria história de vida que possivelmente eles ainda não haviam acessado, tá? Então, esse tipo de entrevista, ela tem um efeito quase terapêutico, tá? E tanto é que ela é usada também em outras situações de trabalho, além da pesquisa, porque ela tem esse efeito terapêutico, tá? As pessoas mesmas vão se dando conta das suas, por exemplo, das suas dificuldades, das suas capacidades, né? E isso também ajuda elas mesmas a pensar em coisas que poderia melhorar a sua vida, tá? Mas isso é um outro tema. Bom, enfim, outra questão muito importante nesse tipo de entrevista é que a gente também está muito atento às expressões não verbais, gestos e estímulos, tá? Por exemplo, quando a gente inicia a entrevista, a gente tenta intervir o mínimo possível. Então, depois eu vou falar melhor para vocês como é que se dá isso, mas no primeiro momento da entrevista, a pessoa fala e nós não interrompemos, tá? Com nada, com nenhuma pergunta. Então, mas nesse momento, expressões não verbais como olhares, né, gestos, e até mesmo do próprio entrevistado, eles ganham muita relevância. Tanto é que depois lá no memo, a gente tem que ser capaz de poder anotar também gestos que a pessoa teve,
comportamentos que a pessoa teve durante a entrevista que poderiam ser importantes, que seriam importantes para a análise dela depois, tá? E daí eu vou falar para vocês depois um pouquinho mais sobre o preenchimento do memo, tá? Então, assim, ó, esse tipo de entrevista, ela é dividida em 3 partes, tá? No primeiro momento, a gente faz uma pergunta inicial aberta. No segundo momento, a gente aprofunda os temas que a pessoa trouxe. E no terceiro momento, a gente faz algumas perguntas externas, ou seja, temas que a pessoa não tocou durante a entrevista, mas que nós sabemos que elas são importantes. E aí vocês também têm a chance aqui de perguntar coisas que vocês acham que ainda não foram trazidas e que fazem referência ao seu tema de pesquisa, tá? Mas isso, a experiência da gente mostra que durante a entrevista a pessoa já fala sobre esses temas, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar da primeira parte da entrevista, que é quando a gente faz, então, a pergunta inicial aberta, tá? Então, aqui, a ideia, né? Então, a gente faz uma pergunta onde a pessoa, então, tem a chance de construir a sua fala de forma autônoma e livre, tá? Nesse primeiro momento, a gente só faz anotações de palavras-chave dos temas trazidos pelo entrevistado, tá? E a gente faz isso mantendo a forma como a pessoa falou, tá? Se ela falou assim, falou da sua biografia e fala, e daí, tá, eu saí da escola lá pelos meus 15 anos, e comecei a trabalhar, tá? A gente não anota lá evasão, tá? Evasão é uma interpretação, isso é um conceito sociológico, tá? A gente usa a palavra que a pessoa, os termos que a pessoa usou. Saiu da escola, começou a trabalhar, tá? Isso é muito importante. Também quando a gente tem situações assim que a gente diz assim, situação de violência, sabe? Violência, bom, a gente tem que ver o que a pessoa viveu, o tema que ela trouxe, como é que ela está abordando esse tema, tá? Então, a gente tem que tentar usar os termos dela e não os nossos, tá? Isso é muito importante. Tá, e então a gente bota os temas na ordem como eles são trazidos pelo entrevistado, e nesse primeiro momento, como eu falei antes, a gente não faz perguntas, a gente deixa a pessoa falar, tá? E só usa estímulos paralinguísticos, né? Como sim, ok, né? A gente pode repetir palavras que a pessoa usou como forma de estimular, mas a ideia mesmo é, né, dentro do possível, ficar atento à pessoa, manter o contato, né, visual, mostrar interesse a partir desse contato visual, mas não interromper, jamais, tá? Então, aqui, essa é um exemplo de pergunta inicial, tá, gente? Existem diferentes perguntas iniciais, umas mais abertas, umas mais fechadas, mas a ideia, numa entrevista biográfica, é que ela seja a mais aberta possível. Ou seja, ela não limita tema, ela não limita a fase da vida e nem área, tá? Então, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: eu gostaria que você me contasse a sua história de vida. Tudo que você queira me contar. Você pode usar o tempo que você quiser, eu não vou lhe interromper. Somente fazer algumas anotações para lhe fazer algumas perguntas num segundo momento. Tá? Então, aqui é importante aqui, ó, né? A pessoa pode falar, iniciar da vida dela como ela quiser. É claro que até alguns professores de banca já nos questionaram, assim, mas aqui tem um enquadramento. Você está enquadrando. É claro que está enquadrando. É uma pesquisa biográfica, você quer saber sobre a vida da pessoa. Mas aberta significa que a pessoa vai conduzir a entrevista de forma autônoma. É isso que significa abertura, tá? A pergunta é aberta no sentido de que, dentro desse contexto biográfico, a pessoa pode falar o que ela quiser, começar onde ela quiser, e é isso que importa. Tá? Por aqui tudo claro?
tá? Então, essa aqui é a pergunta que nós normalmente iniciamos. Tem outras perguntas mais fechadas, mas daí tem a ver com o objetivo da pesquisa, tá? Se você, dependendo do objetivo, você... E até porque esse tipo de entrevista, ela pode ser aplicada como uma entrevista temática, tá? Você não vai falar só da vida da pessoa, você vai falar da vida da pessoa a partir de um tema, tá? Então, isso varia um pouquinho. Tudo isso vocês encontram no livro da Rosenthal, tá? Bom, vamos então avançar. Ô, Débora, eu só uma perguntinha bem rápido. Eu fico imaginando, porque eu tenho interesse em aplicar isso futuramente na pesquisa que eu faço em migração. Daí, essa questão de temática que tu falaste, seria, por exemplo, eu usar essa pergunta aberta, mas pedindo para a pessoa sempre direcionar, por exemplo, ao processo migratório dela. Eu chego para uma pessoa que mora, um brasileiro que mora no exterior e peço, tu pode falar sobre a tua história, a tua trajetória de vida, mas enquanto, né, migrante em tal lugar, ou eu não poderia delimitar assim, ela poderia me contar desde quando ela saiu do Brasil, desde quando ela cresceu, sabe? Exatamente, Bárbara, exatamente. Acho que uma pergunta dessa seria mais ou menos assim. Eu gostaria, né, de que você me contasse um pouco a sua vida, especialmente a partir do momento em que você migrou, tá? E daí a pessoa vai começar a destrinchar, tá? Ela vai trazer todos os temas que importam a ela, e daí, nessa fase de aprofundamento aqui, aí é que eu acho que você tem a chance de explorar bastante os temas que ela está te trazendo, e no momento que ela trazer temas daí de história de vida, de família, aí você explora, tá? Mas o interessante, assim, de uma entrevista temática é que, né, na hora de analisar, você tem uma informação bastante rica, focada naquele tema, tá? Isso também, principalmente se você tem um problema de tempo, né? Eu acho que é legal fazer essa opção, né? É uma questão de tempo, não tem tanto tempo para fazer as análises, aí você também tem ali a pessoa falando sobre a experiência dela em face da biografia, tá? Bom, então, assim, essa fase de aprofundamento, para mim, é uma das fases mais importantes da entrevista, porque é aqui que a gente tem a chance de ter bons dados no final, tá? E é a mais difícil, tá? Porque a gente tem que domesticar aqui, a gente tem que aprender a fazer isso aqui, tá? Porque, assim, eu até estava falando com o Lucas no início ali, vocês não estavam aqui ainda, mas, assim, esse tipo de entrevista não me parece nada usual, tá? Eu não converso com as pessoas normalmente assim no meu dia a dia, tá? Eu uma psicóloga possivelmente faça isso, mas eu, por exemplo, não deixo a pessoa falar, e aí eu vou dar minha opinião para ela, tá? E aqui a gente nem sequer dá opinião, mas numa conversa do dia a dia, a gente intervém muito mais, a gente define a situação, a gente quer também estabelecer a situação. E nessa entrevista, não. E eu acho que as pessoas, às vezes, estranham também, né? Porque você não fala nada. Será que eu estou falando errado? Será que... né? Então, vocês têm que levar em consideração que esse tipo de entrevista também é algo que a gente tem que aprender, que ela não é natural, né? E que a gente também depois tem que tentar entender como é que o nosso entrevistado, o nosso interlocutor se sentiu, respondeu a esse tipo de estímulo, tá? Mas, enfim, o que nos importa agora aqui é dizer o seguinte, a gente está na fase de aprofundamento. Então, a gente vai pegar aqueles temas que a pessoa trouxe, que eu anotei na ordem que ela trouxe, e aí a gente começa a perguntar. E como é que a gente começa a perguntar? O nosso objetivo aqui é que a pessoa produza narrativas, tá? Alguém já ouviu falar de narrativas, argumentações e descrições? Alguém sabe a diferença entre elas, dentro desse contexto da pesquisa biográfica? Não. Né? Ok. Não, porque realmente é uma coisa muito específica, né? Na verdade, assim, ó, quem desenvolveu essa diferenciação foi o Schutzer,
e o Karl Mayr. E a Rosenthal depois incorporou, e vocês encontram, por exemplo, nesse livro dela, no final da página, depois eu boto no chat para vocês, que é História de Vida Vivenciada e História de Vida Narrada, onde ela diferencia entre os dois, tá? Depois eu boto para vocês. Mas o que são esses narrativa, argumentações e descrições? No dia a dia, na vida cotidiana, nós usamos diferentes tipos de textos, tá? Para nós nos comunicarmos, né? E esses dois autores, eles diferenciam principalmente entre esses três. Existem outros, mas eles diferenciam especialmente entre esses três. Então, assim, enquanto as narrativas são tipos de texto que contêm detalhes sobre acontecimentos, compreendendo especialmente linhas de ação, ou seja, a narrativa, ela é um filme, tá? Que a gente vê uma história que ela é relatada com detalhes, que você tem quase uma ideia de movimento, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que seria uma narrativa, tá? Se alguém me pedisse assim, Débora, me fala como é que foi a sua manhã, tá? Aí eu vou responder assim, acordei de manhã cedo, me senti cansada, né? Mas aí eu levantei, fui até o banheiro, me dei de cara com o gato, pedindo água. Aí fui lá, liguei a torneira pro gato, ele tomou água, escovei os dentes, fui até a cozinha, passei meu café, daqui a pouco veio meu filho, queria comer. Vocês conseguem ver que ali tem um monte de ação que eu estou falando para vocês. Eu trouxe algumas avaliações também, algumas argumentações do tipo, estava cansada, né? Mas a gente tem aqui, basicamente, um filminho, uma história, tá? Que eu estou contando para vocês como é que foi a minha manhã, tá? Enquanto a descrição é um tipo textual que ele fala de situações de forma mais estática, tá? É que nem uma foto. Se a narrativa é um filme, a descrição é uma foto. Ela geralmente funciona como uma introdução a uma argumentação, a uma narrativa, tá? Porque ela praticamente está preparando o ouvinte para o que vai acontecer. É claro, gente, isso tudo não é intencional, tá? Mas são estratégias linguísticas que os sujeitos usam para se comunicar, tá? Então, por exemplo, se você diz assim, Débora, me fala sobre essa sua manhã. Eu acordei, olhei para aquele quarto, tudo bagunçado, roupa em cima da cama, roupa mal arrumada no armário, já fiquei mal-humorada. Aí eu levantei, abri a porta, os gatos estavam todos me esperando, pedindo comida, a comida estava no armário, entendeu? Você está vendo ali descrições. Eu estou misturando um pouco com narrativas, porque isso acontece muito, esses tipos de texto, eles nunca aparecem sozinhos, mas eu estou dando uma foto para vocês. Eu acordei de manhã e o quarto estava um caos, tá? E é quase assim, de repente, uma preparação para dizer para vocês que eu avalio que o meu dia começou muito mal. Tá? Então, e que geralmente é uma argumentação daí, né? Que você diz assim, acordei mal, acordei cansada, e né, já estressada, pensando o que ia tudo que eu tinha que fazer no dia de hoje. E aí a gente já tem aqui uma argumentação, tá? Que é uma teoria, uma explicação, uma justificativa sobre acontecimentos, sobre situações, tá? O problema, gente, é que quando a gente tem muita argumentação, e especialmente muita argumentação, a gente não sabe o que os sujeitos querem falar com isso. Acordei cansada. O que significa cansada, tá? Cansada pode ser, para mim, uma coisa, para vocês pode ser outra coisa, entendeu? Então, a narrativa ela é importante exatamente para a gente entender o que é cansado, tá? O que é estressado, tá? Se a gente não chega na narrativa, a gente fica só na hipótese. O que pode ser isso? E aí a gente tende a assumir a nossa própria perspectiva para explicar aquilo, enquanto, na verdade, a gente quer a perspectiva do outro. A gente quer a perspectiva do nosso entrevistado, tá? Então, a ideia aqui, dessa fase de aprofundamento,
é que a gente alcance um efeito funil, tá? Ou seja, tá? A gente quer apoiar a pessoa nesse processo de relembrar, de rememorizar. E isso acontece da seguinte maneira. Vamos lá, digamos que a pessoa trouxe o tema estresse. Eu tenho muito estresse na minha casa, tá? Aí, você anotou lá, estresse em casa, tá? Aí você vai tentar agora aprofundar. Aí você vai perguntar assim, fulano, você pode me falar um pouquinho mais sobre essa coisa de você ter muito estresse em casa? Você me fala um pouco mais sobre isso? Aí a pessoa vai começar a falar, não, é que de vez em quando a minha mãe chega muito tarde em casa e daí meus pais brigam. É muito estresse, eles brigam muito, né? Muito estresse. Daí a pessoa desenvolveu lá e aí a chance agora é de tem que tentar aprofundar isso mais, tá? Você vê que está ainda muito geral isso. Você quer especificar o que a pessoa quer dizer com estresse, tá? Tá, mas você pode me falar, assim, uma situação recente onde você teve essa situação de estresse? Então, pois é, semana passada, minha mãe, de vez em quando, né, ela chega tarde em casa, aí o meu pai estava sentado na sala e eu escutei, assim, que eles começaram a brigar, começaram a discutir, ele falou, isso não é hora de mulher chegar em casa. Eu acho que ele tem ciúmes dela, eu acho que eles brigam por ciúmes. Tá, legal, a gente vê que já tá ficando mais claro o que é o estresse aí nesse contexto, tá? Bom, vamos tentar aprofundar mais a ideia dos ciúmes. Você poderia me falar uma situação concreta, então, onde eles tiveram esse tipo de discussão? Teve essa situação na semana passada que eu estava sentada no meu quarto, e eu já olhei no relógio. Eu vi no relógio que era tarde, minha mãe não tinha chegado ainda, e eu pensei, eles vão brigar. Não deu outra. Ela entrou pela porta, e eu já escutei quando eles começaram a discutir. E o meu pai fala lá, isso é hora de mulher chegar em casa? E aí ele deu um tapa assim na porta, na mesa, eu escutei do meu quarto, eu escutei minha mãe gritar e que minha mãe correu para o banheiro. E aí ela se escondeu dentro do banheiro e gritou para mim, não sai do teu quarto. Vocês estão vendo, gente? O que está acontecendo aqui? Essa situação de estresse fica muito mais clara. Então a gente já está vendo aqui uma situação de violência doméstica, né? Aí sim a gente vai poder, lá na frente, nas análises, conseguir dizer, bom, o que essa pessoa, que experiência de estresse é esse, tá? E sem isso, sem esse efeito afunilador, a gente não consegue entender o que a pessoa quer falar com estresse, tá? Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso, porque senão a gente vai ficar só no nível da descrição. A gente só vai descrever, a gente não vai explicar, tá? Então, esse é o objetivo, tá? Dessa segunda fase. E a gente faz isso com todos os temas, tá? Então, pode ser bem longa uma conversa dessas, tá? Aqui tem alguns exemplos desse tipo de pergunta, tá? De aprofundamento. Vocês encontram no livro da Rosenthal. Por exemplo, você poderia me contar mais sobre a sua infância, sobre o seu tempo no hospital, o seu casamento? Você poderia me contar como conheceu o ciclano, beltrano? Mas, assim, essas perguntas aqui, pessoal, vocês não são tão... elas são aquela primeira fase ainda, tá? A gente tem que tentar aprofundar. Aqui eu estou perguntando aqui a Rosenthal explora as situações que onde a gente pode perguntar. Tá? O tema que foi trazido, por exemplo, falar do trabalho. Você pode me falar do seu primeiro trabalho? Você pode me falar um pouquinho mais sobre aquele seu amigo que você contou que te arrumou um emprego, tá? Mas a gente tem que tentar afunilar mais. Isso aqui a gente ainda está no nível mais geral, tá? Bom, essa aqui agora é a terceira fase da entrevista, tá? Onde a gente, então, faz perguntas daí que não foram trazidas ainda. E isso é fundamental, tá, gente? Que a gente preste atenção quais foram os temas que não foram trazidos. Por exemplo, numa entrevista minha, o meu entrevistado não falou nada da infância dele. Zero.
E aí, no final, eu pergunto, será que o senhor poderia me falar um pouquinho mais sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre a sua infância? E ele não falou, tá? E a gente teve 3 encontros para ele poder falar sobre a infância. Então, vocês veem a dimensão e a importância do tema para ele, entendeu? Ao ponto dele não conseguir falar. Então, numa entrevista onde você, por exemplo, tem um roteiro pronto, você não consegue ver isso, tá? A não ser, claro, que você considere essas questões, tá? Mas daí você também pode pensar que ele não falou porque você não perguntou, tá? Mas aqui fica muito claro os temas que a pessoa evita e os temas que ela gosta de falar. E os temas que ela gosta de falar, geralmente são temas, né, que tem uma relevância muito grande para a vida dela. E a gente tem que entender que relevância é essa, tá? Mas é isso. E aqui, claro, nesse momento, vocês também podem trazer algumas perguntas sobre o tema de vocês, que vocês acham que não foi explorado, tá? Aí você pode falar, você poderia me falar um pouquinho mais sobre a sua infância, seus irmãos, a época da escola. Tem que prestar atenção, tá? Porque essa fase também é importante. Aqui a gente está caminhando para o fim da entrevista, tá? E outra questão bastante importante, gente, e isso vale para qualquer tipo de entrevista, tá? A gente nunca deixa nosso entrevistado, nossa entrevistada, numa situação de fragilidade, tá? Se a pessoa acabou a entrevista falando de um tema sensível, de um trauma, é importante que a gente reconduza a pessoa para um lugar seguro, para um lugar agradável, tá? E isso aqui é metafórico, né? A ideia é que a gente conduza a pessoa para uma experiência positiva no tempo, tá? Por exemplo, na minha última entrevista, meu entrevistado se concentrou muito na situação do divórcio dele, do presente, tá? Então, eu tentei. Eu acabei a nossa entrevista falando do Dia dos Pais, porque eu sabia que ele ia passar o Dia dos Pais com a filha e a neta, e eu sei que ele tem uma boa relação, então é muito importante que a gente não acabe a entrevista deixando a pessoa sozinha com aquela com aquela lembrança, com aquele sentimento, querendo ou não, nós é que conduzimos a pessoa para aquela situação, tá? Então a gente tem que tirar ela de lá. E também no final da entrevista, gente, é importante, nesse tipo de entrevista, que a gente consiga ainda colher algumas informações muito, muito relevantes para análise depois, que daí são dados mais socioeconômicos, tá? Que de repente estão ali na entrevista, mas a gente precisa ter certeza que eles vão ser coletados. Por exemplo, data de nascimento de familiares, avô, pai, mãe, irmão, filho, origem da família, religião, onde é que nasceu, que cidade que foi essa, se migrou, profissão, muito importante, tá? Porque às vezes a pessoa fala tanta coisa da vida dela que essas informações, elas passam batidas. Se passou batido, a gente sempre ainda pode ligar para a pessoa, mandar um WhatsApp e perguntar, será que você pode me passar essas informações? Não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente conseguir essas informações, tá? E esse tipo de entrevista, gente, a gente geralmente não faz num encontro só. A gente geralmente recomenda 2 encontros, porque ela pode durar 2, 3 horas, 6 horas, tá? Então, se tiver muito longa, às vezes a gente tem que dizer, olha, dependendo do nosso horário, né? A gente pode continuar no outro dia, ou a mesma pessoa vai falar, eu tenho que ir embora. Então, o ideal é que a gente possa fazer mais de um encontro, tá? Bom, eu quero finalizar, gente, porque eu quero escutar vocês, tá? Então, só vou dar aqui, a gente está quase acabando. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Memo também, tá? Além da entrevista e da gravação da entrevista, a gente trabalha com esse tipo de protocolo, tá? O Memo é um protocolo do campo, tá? E ele serve, então, para a gente registrar informações de antes da entrevista, durante a entrevista, e depois que desligou o gravador, tá? Por exemplo, aqui em cima a gente tem, então, alguns dados do entrevistado, a duração da entrevista, a data.
Aí depois a gente tem o local da entrevista, a descrição do ambiente, a maneira como ela transcorreu, o contato inicial, como é que foi a interação entre o entrevistador e o entrevistado antes de ligar o gravador e depois de desligar, a reação do entrevistado ao projeto de pesquisa e também a descrição das circunstâncias externas, tá? Barulho na vizinhança e interrupções. Esse formulário aqui, esse protocolo, gente, ele tem uma ideia, assim, de observação participante, tá? Isso aqui é um pouquinho da etnografia também, tá? Então, a ideia é que quando a gente vai falar sobre a situação da entrevista, que a gente tente também relembrar situações que aconteceram e descrevê-las em detalhes, descrevê-las como em forma de ação, tá? Tipo, em vez da gente só colocar avaliações nossas, o entrevistado entrou na sala e parecia cansado, tá? Esse parecia cansado, a gente tem que ter noção de que isso é uma avaliação nossa daquela situação, tá? Melhor seria a gente dizer assim, o entrevistado entrou na sala mais lentamente, pediu um copo de água, e, bom, aí sim a gente pode completar, né, tinha uma expressão de cansado, e aí tentar se apegar mais ao que estava acontecendo naquela hora, tá? Ou, por exemplo, se alguém entrou na sala, tentar descrever a ação, tá? E não só dizer como é que você avaliou aquela situação, tá? Bom, além disso, gente, a gente já tem aqui, então, dados do entrevistado e da família, tá? Isso aqui tem a ver um pouquinho com aquilo que eu falei de perguntas socioeconômicas também, tá? Aí a história de vida apresentada são os temas que a pessoa trouxe durante a entrevista. Isso tudo a gente vai fazer depois da entrevista, tá? No mesmo dia ou uma semana depois, mas não leva muito tempo não, porque senão vocês vão esquecer, tá? Então o negócio é fazer um memo bem denso, bem detalhado, tá? Porque ele serve depois para análise, tá? E aqui, então, a gente vai falar sobre os temas que a pessoa trouxe, na ordem que ela trouxe, e aí vocês já podem trazer algumas ideias de como a pessoa se apresenta. Como é que você acha que ela se apresentou e apresentou a própria biografia, tá? Aí aqui no final a gente faz aí umas reflexões sobre relações entre as informações obtidas e o objeto da pesquisa, existem primeiros resultados, suspeitas, o que ainda não foi compreendido, a entrevista serve para uma análise aprofundada, tá? Comentários especiais, o que levar em conta para a próxima entrevista, com quem se deve fazer a próxima entrevista, tá, gente? Então, o memo, ele serve para a gente documentar a entrevista, tá? De preferência de forma objetiva, ou seja, que quem lê consiga entender o que você quer dizer com aquilo, tá? E assim, ó, a gente usa ele como uma fonte de informação, né, para analisar a própria entrevista, depois para fazer a reconstrução, tá? Mas a gente usa ele também para escolher que entrevista eu vou analisar, tá? Que entrevista eu vou reconstruir, e às vezes a gente pode fazer uma análise global em cima do memo, que amanhã eu vou falar para vocês o que é a análise global, tá? E o memo é muito importante, porque se você trabalhar com uma entrevista de uma outra pessoa, tipo, você vai analisar uma entrevista que uma outra pessoa conduziu, o importante é que a pessoa, ela consiga te transferir para aquele lugar da entrevista, tá? Para você ter uma noção do que aconteceu ali. Por isso que é importante a gente falar muito de ação, tá? E não só descrição e tal, argumentação. Bom, gente, falei um monte, mas é necessário, porque senão vocês não vão receber essa, né, a ideia do todo, mas assim acontece uma entrevista narrativa biográfica, de maneira geral, tá? Mas eu quero saber de vocês, então, né, o que esse tipo de entrevista, então, se diferencia das técnicas e métodos que vocês conhecem e já utilizaram, tá? O que vocês acham que ela muda?
o que que parece vantagem, o que que parece aí um desafio demais, o que até impediria que vocês botassem isso em prática, e aqueles colegas que já trabalham com ela, né? Como é que vocês têm vivenciado, experimentado esse método? Então, agora a palavra é de vocês. Eu vou tirar aqui da apresentação, mas se necessário for, posso trazer ela de volta, tá? Bom, vou começar com a palavra. Um pouco do que a gente conversou ontem, né, Ani, quando tu pergunta em vantagens, desvantagens, eu volto um pouco para o que eu te falei ontem, né, que ao mesmo tempo que me instiga, me deixa com um pouco de receio, essa coisa do desconhecido, né, vamos pensar numa entrevista semi-estruturada, de certa forma ela te dá uma maior confiança, tipo assim, tá, ok, a gente vai caminhar mais ou menos por esse caminho, ela ainda é semi-estruturada, ainda podem vir novidades, né, nesse caminho, mas tu sabe mais ou menos aonde tu tá tateando, né, e pegando o que tu nos apresentou, neste método de narrativa, tu não sabe muito bem onde é que tu vai pisar, né, pode ter alguma ideia, alguma previsão, mas tu não sabe. E aí, ao mesmo tempo que isso, para mim, né, parece gerar uma certa insegurança, me parece que eu teria ganhos talvez muito maiores do que com uma semi-estruturada que eu acabo compartimentando, vamos dizer assim, né? Eu vou pedir que vocês tragam, assim, as ideias de vocês, e daí a gente comenta depois tudo junto, tá? Eu acho que, assim, para mim, o principal benefício de usar o método é que o fenômeno cai no colo da gente, né? A gente não vai com pressuposições, né? Só que, ao mesmo tempo, acho que é mais difícil de justificar, embora tenha, né, uma tradição de pesquisa consolidada, né, assim, né, autores que trabalham, eu acho que é difícil de justificar, de explicar como, não justificar o uso, mas de descrever como foi feito, é mais subjetivo, né, então talvez, não sei, assim, a minha visão pode ser, e aí aceito dicas até, para que consiga defender e fazer com que seja sério, né, bem executado, né, para não dar margem por ser algo mais aberto, assim, né. Eu também estou no doutorado, né, nas ciências sociais, e a minha pesquisa, até eu fiz a disciplina de seminário com a Débora, ela conhece um pouquinho da minha pesquisa, mas já aviso que mudou quase tudo daquilo que eu apresentei para vocês. Mas Mudou. mudou um pouquinho o enfoque, assim, mas a temática geral continua sendo uma análise da imigração de brasileiros. Como eu faço análise de conteúdo em documentos, é tudo muito objetivo, assim, por mais que a análise de conteúdo ela tenha um viés de desvelar coisas que não estão ali tão, né, evidentes, não tanto quanto a análise de discurso, mas a de conteúdo também, né, pode ter essa característica, só que a gente encontra isso mais quando a gente aplica em entrevistas, né? Nos documentos, o documento ele é estático, então é o que está ali no documento. Eu vou fazer as minhas inferências naquele documento, claro, porque o fim de toda análise de conteúdo, segundo a Bardan, é a inferência, né? Não é só tu ir lá e fazer um levantamento do que tá, é tu partir daquele levantamento e dizer, tá, o que isso significa? O que isso quer dizer? Então, tem uma subjetividade do pesquisador, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que a utilização dessa questão das narrativas para as minhas pesquisas vai ser legal, vai ser interessante. Claro, não na tese, porque já está fechado essa metodologia, mas a minha ideia é daqui para frente, em artigos ou em outras pesquisas, analisar e fazer entrevistas mesmo com esses migrantes, tanto pessoas que migraram para o Brasil, quanto brasileiros que foram para fora. E o que eu achei de legal na questão dessas entrevistas por meio das narrativas, é que a pessoa vai poder falar da vida dela. Daí é como eu te questionei, né? Eu quero saber do brasileiro que foi lá para fora.
mas ao mesmo tempo o histórico dele vai trazer, né, consequências para essa migração. Então, na hora que ele for desenvolvendo ali a narrativa da vida dele, daqui a pouco essa pessoa vai dizer algo da infância, algo do mercado de trabalho dele aqui no Brasil, algo da sua família, que levou ele a migrar. Então, eu achei essa forma de conduzir a entrevista interessante não sei se alguém mais aqui lida com migração, mas eu achei interessante na temática da migração por isso, porque a migração ela é um fenômeno complexo, não é só uma decisão de hoje eu acordei e decidi que eu vou ir trabalhar em outro país, vou ir morar fora. Tem todo um histórico, às vezes alguma perda familiar, alguma desilusão amorosa ou laboral. Então, né, tem muitos fenômenos atrelados ao próprio fenômeno migratório. E eu acho que inclusive a Rosenthal, ela trabalha, né, com refugiados, eu acho, né? Eu me lembro que eu participei. Eu ia te falar, Bárbara, eles trabalham fortemente com migração. Na verdade, o tema dela do momento é migração, e os alunos dela todos trabalham basicamente com migração, assim, com poucas exceções que trabalham outras coisas. E até semana passada eu participei de um encontro deles, onde a gente leu um texto maravilhoso de um sociólogo de Gana, falando da migração dos ganeses pela Líbia, para a Líbia e pela Líbia em direção à União Europeia. É muito legal. Eu não trabalho com o tema, assim, mas está muito rico. Está muito rico. Eles fazem coisas muito boas e te recomendo. Eles têm agora, por causa da pandemia, a Rosenthal está fazendo os colóquios dela todos online. E o colóquio são os encontros, né? E tem algumas apresentações em alemão, mas tem apresentações em inglês. Então, eu vou te passar, se você quiser, o colóquio, a propaganda do colóquio, e daí, de repente, você pode avaliar, ver algumas apresentações, porque é muito legal. Eu tenho interesse, eu aceito. Tá, eu vou te eu passar. participei de um evento na PUC que o professor Hermílio organizou com ela, daí que eu tive o primeiro contato, que eu vi que ela trabalhava com a questão migratória. Achei bem legal, achei muito, muito interessante mesmo. Legal, legal. Depois eu vou comentar um pouquinho isso que vocês estão trazendo. Mais alguém gostaria de trazer a sua experiência ou até mesmo comentar alguma coisa que as colegas trouxeram? Eu ia falar um pouquinho também. Mais um pouquinho que eu tinha falado antes, né, de entrar, né? Mas eu fiquei pensando, porque, bom, não sei se eu já falei isso, talvez o pessoal não me conheça, sou graduando em Ciências Sociais, estou aqui na monitoria desse mini curso e, bom, eu faço estágio, né, com o professor Hermílio e eu lido, né, com narrativas biográficas já há alguns meses e, fiquei pensando nessa questão das vantagens e desvantagens, aí fiquei pensando nisso mais na prática que eu tenho, que tem a ver mais com as transcrições, né, das entrevistas e com outras questões, né? E aí peço desculpas do barulho aqui na volta, não sei se está captando, mas fico pensando nas vantagens, muito numa coisa que a Priscila Suzin, do PPG, né, já falou em alguns outros momentos, sobre a questão de conseguir olhar, né, para determinado fenômeno ou pessoas ou indivíduos, né, num caso particular, né, olhar para o particular de uma entrevista de um indivíduo, né, e conseguir de certa forma, né, ter acesso a algo que é compartilhado num todo, né? Isso para mim é uma vantagem que eu acho muito interessante, assim, que não seja possível em outras metodologias, mas essa aqui, devido à questão da reconstrução do caso e da biografia, tu consegue com uma entrevista, duas entrevistas, tu consegue fazer coisas que eu acho que são muito curiosas, que se diferenciam assim um pouco das outras metodologias. E isso me lembra um pouco também outras, mas ela tem essa questão, né, que é da narrativa. Então, é uma postura, talvez até diferente do dado empírico que tu consegue estar recebendo. E, bom, daí uma desvantagem que fico pensando, que me veio, é
acho que como eu entrei em 2021 nesse projeto, e as entrevistas que eu transcrevi, que eu olhei, feitas pelo grupo, todas foram, de certa forma, feitas pelo Zoom. Eu não poderia deixar de pensar nessa questão que é fazer pesquisa na pandemia. E a narrativas biográficas, ela consegue ser muito flexível, né, e consegue se adaptar. Mas, como tu falou, Débora, ela é sensível, né, ao comportamento, né, à respiração, sensível às, vamos dizer assim, às pausas, aos gestos, né, porque com certeza eu fiz isso, né, aquela coisa do gestual também. E, bom, no Zoom muda um pouco, né? Muda o contato, tu tá ali, mas, né, não sei. E isso não, assim, perde talvez um pouquinho ali, mas claro, lá a gente no HF, que é o Human Factors, o projeto que eu participo, a gente, né, conseguiu superar isso aí, eu acredito. Mas assim, que é uma dificuldade, uma desvantagem, mas aí eu acho que é uma desvantagem meio que geral, talvez, né, para fazer pesquisa, né, nesse contexto. Embora eu não faça, né, olhando assim, um olhar de alguém que está ali no meio, assim, sabe, dando um suporte, apoio, auxiliando, eu acho que eu olho e é um desafio, assim, me parece fazer na pandemia esse tipo de coisa, assim, com as pessoas via internet, né, via tecnologias, assim. Mas foi, assim, um pouco do que eu fiquei pensando sobre os seus questionamentos. Oi, gente. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência. A questão, trazendo o que o Lucas acabou de falar, para o meu mestrado, todas as minhas entrevistas acabaram sendo online, né? Eu entrei no mestrado no início do ano passado, já com toda a loucura acontecendo. E à medida que eu fui fazendo as entrevistas e os memos e o início ali da análise, eu me dei conta que as minhas entrevistas online não foram por causa da pandemia, foram porque os meus entrevistados moravam em outros lugares do Rio Grande do Sul. Tipo, eu entrevistei 4 mulheres, 2 mães e 2 filhas de famílias diferentes, uma no interior do estado e outra no litoral. Uma família no interior e outra no litoral. E eu pensei, bom, isso foi por causa da pandemia, né? Porque eu entrava em contato, assim, por WhatsApp, e tudo mais, e depois não foi por causa da pandemia. A pandemia, de certa forma, acabei me dando conta depois, que facilitou, de certa forma, a gente ter o contato com pessoas de outros lugares. E de certa forma, também abre espaço para pesquisa biográfica de um outro jeito, de uma nova forma que permite também outros tipos de análise. Por exemplo, uma das minhas entrevistadas, eu não sei por qual motivo, mas foi online e ela estava com a câmera fechada. Que depois eu fiquei pensando, bom, isso pode ter sido por problema de conexão, pode ter sido por qualquer outro motivo, mas me levou a pensar, bom, se é uma pessoa que não prefere não se mostrar e com essa não mostra pode falar sobre coisas que pessoalmente possam ser mais difíceis ou possam ser mais sensíveis, mas o fato dela só estar com a voz ali, ela pode trazer temas que, claro, isso são suposições minhas, mas que pessoalmente talvez não sejam tocadas ou sejam tocadas de formas diferentes, mas acho que a experiência coletiva de passar pela pandemia e ter que se adaptar a novas tecnologias, aprender novas coisas, também abre uma possibilidade de pesquisa biográfica de tu conseguir um alcance maior com pessoas de outros estados ou talvez de outros países e tentar fazer esse exercício de, bom, como que eu... enfim, acho que eu já estou me enrolando, mas não se limitar tanto ao espaço físico de estar no mesmo lugar, no mesmo horário, enfim, no mesmo espaço físico que teu entrevistado e como que isso também pode ser vantajoso. Claro, vai ter desvantagens, obviamente pode ter desvantagens
problema de conexão, de faltou luz, caiu a internet, como... mas são coisas que eu acho que fazem não descartado, assim, de antemão fazer pesquisa biográfica agora também online. Claro, não precisa ser só online, mas também online pode ser uma opção. E uma outra coisa que eu queria comentar, acho que foi a Roberta que falou que tu não sabe onde é que tu vai pisar, tu não tem ali uma estrutura. Eu tive um pouco esse receio, eu acho que eu tive muita sorte, talvez, que eu fui um entrevistado biográfico um tempo atrás. Teve uma professora visitante na PUC que estava fazendo entrevistas biográficas e eu me ofereci para ser entrevistado com ela, então eu também tive essa experiência de ser entrevistador e ser entrevistado com esse método. E a questão do roteiro é uma coisa que demanda prática, obviamente. Eu estou nas minhas primeiras experiências de fazer esse tipo de entrevista, mas tu tendo a confiança de tu fazer a entrevista, a pergunta inicial mais ou menos bem estruturada, o roteiro ele vai existir, não de um jeito tradicional de tu de antemão sentar e escrever as perguntas e tudo mais, mas ao longo que tu vai ouvindo a pessoa falar e fazendo as suas anotações, quando termina essa fase inicial do relato, tu tem o roteiro ali mais ou menos pronto, que vai sendo aprimorado, mas tu pode te sentir confiante de, bom, eu estou olhando aqui nas minhas notas, eu tenho um roteiro pronto, eu vou seguindo passo a passo e vou tentando construir, mas depois de uma entrevista, o caderno de anotações fica cheio, tu não fica com uma coisa assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho, e não preparei, assim, uma coisa, mas não precisa ter esse receio muito grande de, mas onde é que eu vou pisar? Não, eu vou pisar onde ele me levar e tá tudo bem, e é muito também de aprender na prática. Isso é uma coisa que é também, acho que uma vantagem da pesquisa biográfica é que vai experimentar, tu vai errar, depois que tu for transcrever, lá na análise, tu vai te dar conta de, putz, eu não perguntei isso, nas minhas transcrições, eu pensei, não, eu tenho certeza que eu vou perguntar sobre isso, e aí passa a transcrição e eu não perguntei sobre isso, e eu fico, agora eu vou ter que na próxima entrevista eu vou ter que prestar mais atenção nisso, nisso e aquilo, mas eu acho que tem sido um processo bem, não sei, divertido para mim fazer as entrevistas. Como eu acho que também é uma coisa que eu leio há tanto tempo, eu tava já, tipo, ansioso de começar e de fazer entrevistas, ter essas experiências, que eu acho que só agregam, assim, nos temas e nas pesquisas, de tu conseguir pegar a interpretação das pessoas que vivem aquilo que tu quer estudar, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Legal, Federica, adorei escutar você, porque você está usando já o método, assim, bem, né, já há um tempinho. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Débora, Diga. eu apontaria, assim, toda vez que eu te ouço falando sobre a metodologia, eu me lembro da Christina Manpur, da CNN, que ela sempre diz que ela insiste em ser verdadeira e não neutra. E o fato que ela gosta de ir atrás dos fatos e ir atrás da história. Porque primeiro de tudo, eu estou te acompanhando nesses últimos 2 dias, não só remotamente, mas metade na rua, metade em casa. Então, eu consigo pegar a parte final em casa e entender melhor, né? E nós que trabalhamos com abordagem quantitativa, né, nós usamos o máximo possível, apesar de eu também trabalhar com biografias, né, mas eu transformo esses aspectos, né, do histórico das elites políticas em números, em códigos, né, para conseguir fazer testes de inferência. E é um trabalho completamente distinto, né, que vocês fazem, porque vocês vão atrás do entendimento da história. Eu já até me aventurei um pouco na análise de conteúdo, assim como a Bárbara,
E claro que ela faz isso muito melhor do que eu. E existe todo assim um trabalho de buscar entender os fatos ao invés de comprimir os dados. E é extremamente louvável porque é uma metodologia extremamente complexa, né? Eu já a disciplina de análise de conteúdo foi bem, estou fazendo também de análise de discurso. E tudo que eu sei de narrativas biográficas eu aprendi contigo é uma metodologia complexa, né? De observar o fato, como o Federico ali falou, se a pessoa desligou a câmera para falar de um determinado assunto que seja um pouco mais complexo, muitas vezes que cause vergonha, que cause remorso, que traga alguma espécie de uma lembrança. E me lembra muito do teu trabalho com os catadores. Quem é o pitbull aí atrás? Coisa que ele nunca faz. Hoje ele resolveu dar o ar da graça. Ele quer conversar. É que eu cheguei agora há pouco em casa, então ele está meio afoito aí. Uhum. E eu me lembro dos teus trabalhos com os catadores, ou da professora Andréa, que ontem deu a disciplina da análise de conteúdo, eu me lembro mais do caso dela, que ela repetiu várias vezes durante a aula, né? Quando ela estava entrevistando uma mãe, que era de crianças obesas, que tinha entrado num programa da prefeitura, e a mãe ficou extremamente chateada no dia que o filho deixou de repetir o prato. E a expressão no rosto da mãe quando o filho deixou de repetir o prato foi uma coisa que foi um dos detalhes mais importantes da entrevista, né? Então eu acho assim que é extremamente louvável o fato que vocês usam uma metodologia extremamente complexa e que precisa se ater aos detalhes dos fatos e não reduzir os fatos ao máximo para trazer, né, para a tese, para o artigo. Enfim, era muito mais um comentário assim de congratulação por tu conseguir explanar de tal maneira tão simples para nós algo que é tão difícil. Estou aprendendo bastante contigo nos últimos dias e parabenizo todos vocês que utilizam a metodologia, porque, de fato, para mim, estatística é a coisa mais fácil do mundo perto de metodologia qualitativa. Pois é, a gente pode até falar isso depois, queria também falar com vocês também sobre alguns outros métodos que seguem a linha reconstrutiva, que acho que pode ampliar os nossos horizontes de maneira geral. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho, então, de cada coisa que vocês trouxeram, e quem quiser também acrescentar para o colega, né, sinta-se à vontade de me interromper, mas eu acho que, em relação àquilo que a Roberta falou, eu gostaria de pegar ali o que o Federico também já complementou, que eu acho que é bem nessa direção mesmo. Eu gostei, Federico, você falou assim, né, eu vou pisar, eu não sei aonde eu vou pisar, mas eu vou pisar onde a pessoa me levar. E eu ainda complementaria assim, e esse é o melhor lugar. Aonde a pessoa vai te levar, esse é o melhor lugar, e esse é o lugar onde a gente teria que desejar estar, porque é o lugar dele, tá? E é isso que importa na pesquisa qualitativa, a meu ver, é a perspectiva do sujeito, aquilo que interessa a ele. Então, eu acho que, a depender do objetivo de cada pesquisa, vale muito a pena a gente avaliar se não seria interessante testar um método mais aberto e ver o que acontece. É claro que esse método ele tem uma metodologia, né? Ele tem uma metodologia que diz assim: a gente começa campo e aí a gente vai para a teoria. Tá? A gente já fez a revisão bibliográfica, a gente conhece o nosso tema, mas o que conduz a pesquisa é o campo, são os dados, tá? Então, a nossa pergunta de pesquisa pode mudar, então, isso tudo, claro, mexe e traz algumas inseguranças, mas, sinceramente, mesmo uma abordagem dedutiva, ela é muito trabalhosa. Ela é porque você tem que conhecer bem as teorias, você tem que lapidar bem a sua hipótese. Ontem algum colega falou, né, que fica tempão lapidando a pergunta de pesquisa, e eu acho que com a gente não é diferente. A única diferença é que a gente não está partindo da teoria, e sim que a gente está partindo dos dados coletados, tá? E é super curioso também, né? Porque
Às vezes, a gente começa com uma pergunta de pesquisa que reflete o nosso interesse, e aí a gente faz a primeira reconstrução de caso, e a gente vê que o que importa naquela pesquisa já mudou. A pergunta já é outra, ou ela já é minimamente diferente. Então, isso eu acho que essa flexibilidade, eu acho que é fazer pesquisa, tá? Fazer pesquisa, eu acho que é isso, é a gente se manter flexível e não ter medo de mudar, tá? Porque se a gente mudar, tem um sentido porque a gente vai mudar, e a gente tem que tentar explicar esse sentido. E aí eu já vou aqui pegar naquilo que a Bruna falou sobre a dificuldade de justificar esse método e tal, e defender, ele é mais aberto. Bruna, se eu entendi bem, assim, a tua insegurança em relação a ele, eu acho que eu vejo um pouco o contrário de você, mas é porque também eu trabalho com ele há muito tempo, já há bastante tempo. Na verdade, quando eu estava na graduação, eu usei análise de conteúdo, tá? Eu fiz análise de conteúdo e eu fiz entrevista semi-estruturada. E aí eu me lembro que na época eu pensava assim, gente, mas não pode ser que só existe um método de análise de entrevista. Só existe esse método, não pode ser. Aí eu estava, naquela época eu já tinha encontrado a reconstrução biográfica de caso da Rosenthal. E daí, mas eu não pude aplicar porque a minha entrevista era muito fechada, não ia dar certo. Aí eu não apliquei. Mas eu me lembro que eu ficava assim, angustiada, aplicando a análise de conteúdo, porque eu achava que não tinha muito controle, sabe? Como é que eu chego... Claro, né? Eu tô vendo ali quais são os temas que se repetem, né? Acho que a gente consegue já ver a relevância para o entrevistado, porque ele traz temas, e a gente está olhando de que maneira que aquilo ali se manifesta na entrevista da pessoa. Mas eu me lembro também de ter muita dificuldade de entender, de explicar por que a pessoa falou 10 vezes a palavra empoderamento e falou 5 vezes a palavra feminismo, e sabe, e em que contexto que isso foi colocado. Então, eu me sentia muito insegura para chegar naquelas conclusões. Eu acho que esse é um diferencial interessante, mas a gente só vai entender isso amanhã, do método de reconstrução de caso, é que ele é sistemático, ele segue o texto na ordem como a pessoa traz, como a pessoa fala. A gente basicamente considera todas as frases, tá? E a gente não coloca, a gente identifica os temas que a pessoa traz, mas a gente não tira ela da ordem, a gente mantém a ordem, porque essa ordem tem um significado, ela tem um sentido, e é essa ordem que pode nos ajudar a explicar por que ela está falando desses temas, tá? Mas isso desde 2 perspectivas, uma da experiência, do vivenciado, do passado, e outra do discurso, do narrado, daquilo, porque assim, eu falei para vocês antes, tá? Pensa na experiência de vocês, tá? Vocês falam coisas que vocês falam coisas e têm conhecimento de coisas que vocês vivenciaram. Sei lá, queimou o dedo na frigideira, no fogo, eu queimei, doeu, eu vi, senti, né? Isso é muito diferente de alguém dizer para você que o fogo queima, né? Você assume esse discurso de um terceiro, mas você não vivenciou aquilo. Então, são coisas muito diferentes. Mesma coisa, reciclar. Reciclar é importante, separar lixo é importante, porque o meio ambiente, porque não sei o quê. Isso é um discurso que as pessoas vão assumindo, porque no contexto delas esse discurso faz todo sentido, mas aí quando a gente vai ver na casa delas, elas não misturam tudo, mistura plástico com legume, que não sei o quê, entendeu? Olha a diferença, uma coisa é discurso, outra coisa é ação. E a gente, como cientista social, a gente tem que poder chegar nos dois, os dois importam. E a gente quer tentar entender como é que aquela pessoa fala daquele jeito, então, sobre reciclagem.
tá? Por que ela fala? E o que a gente pode entender na ação dela? E que relação que isso tem, né? Então, eu acho que... Mas isso é muito mais possível da gente ver através do método de análise. E aí o teu medo da falta de sistemática se perde. Então, você perde o medo, porque você vê que ali tem muita sistemática. E ali tem muito controle. Qualquer pessoa que vai analisar uma entrevista que você analisou, da forma que você analisou, usando os passos que você analisou, ela tem a chance de chegar nos mesmos resultados. E se ela não chegou nos mesmos resultados, é porque ou a sua análise tem problemas, a análise dela tem problemas, e aí você tem que ver. Mas o meio para chegar lá é objetivo. Ele não é subjetivo. Ele não é. E a gente vai ver isso amanhã, tá? Eu não falo das coisas a partir da minha opinião. A minha interpretação é com base num sistema objetivo, tá? Então, essa confiança, acho que a gente ganha mais quando a gente vai lá reconstruir o caso, mas esse caso também só pode ser reconstruído se a gente fizer uma entrevista aberta, tá? Essa é a ligação, tá? Bom, e daí a Bárbara falou da análise de conteúdo também, né, dessa experiência dela e tal. Acho que acabei de falar um pouquinho também, Bárbara, sobre a minha experiência com análise de conteúdo também. Eu fiz o curso também ali no Serviço Social com a professora Guimarães, né, que faz a Bardan, e foi bem legal, porque a gente vê, né, o que um faz, o que o outro não faz, é bacana, acho que é importante, tá? E até já quero dizer para vocês o seguinte, gente, não é muito, a gente não lê muito sobre, porque a gente foca muito na entrevista biográfica, mas nesse livro da Rosenthal, vocês encontram tanto a possibilidade de fazer uma entrevista temática, que eu acabei de falar antes para vocês, analisar ela de forma reconstrutiva, né? Aí a gente poderia abrir mão da análise de conteúdo, tá? A gente a gente analisa ela a partir de 2 passos principais, tá? Mas a gente pode continuar analisando ela de forma reconstrutiva, tá? E outra questão é que a gente pode fazer uma análise de discurso através da perspectiva reconstrutiva também, que é usando análise textual, que a gente vai ver amanhã, tá? Me lembrem amanhã de falar sobre isso depois, mas esse tipo de método de análise e levantamento de dado, ele não se limita à pesquisa biográfica. Ela pode, sim, ir para outros métodos, tá? E é uma coisa que eu gostaria muito de explorar depois do doutorado, porque vai para além da pesquisa biográfica, tá? Bom, gente, e para não me prolongar muito, mas assim, o Lucas também falou das vantagens, das desvantagens, o acesso a que a Priscila, né, chamou atenção sobre o acesso às relações no caso particular. Eu acho que exatamente isso fica bem claro na análise, de que forma que a biografia funciona como uma interface entre a realidade social e as experiências dos sujeitos, tá? Esse é o bacana, assim, a gente vê que não é uma análise meramente subjetiva, no sentido de que eu só posso extrair explicações daquele caso particular e ele só é aplicável para aquele caso, tá? Na verdade, não. Desde o início, a gente consegue explorar as relações entre grupos e o entrevistado, no processo de socialização. Como é que a pessoa chega a tal experiência? Ela não faz aquela experiência sozinha. Fez experiência na família, fez aquela experiência na escola. Então, isso tudo a gente consegue ver, tá? Através do método de análise. E mesmo a própria situação da entrevista, né? É uma interação social. A pessoa está construindo na biografia dela para vocês naquela situação da entrevista. Imagina vocês falando sobre a vida de vocês para um amigo. É totalmente diferente da situação da entrevista. Então, a situação da entrevista é uma construção social. É uma situação social na qual expectativas aparecem e são consideradas pelo nosso interlocutor e por nós mesmos. Quando nós vamos para a entrevista, nós temos uma expectativa,
né? E é importante a gente considerar essa expectativa na análise. E é isso que eu queria falar, então, para o Federico e para o Lucas, sobre as experiências de vocês no Zoom. Eu não tive entrevistas no Zoom porque é impossível, os meus entrevistados, né, têm um poder aquisitivo muito baixo, e isso significa que eu teria que pagar a internet deles para a gente poder fazer a entrevista. Eu até pagaria, não teria problema nenhum, mas eu não sei bem as consequências disso para a relação, enfim. Então, eu não preferi não fazer isso. Então, mas eu acho que o bacana, gente, que é um pouco também o que o Federico já está fazendo, é que, assim, ó, a gente considerar que situação é essa, tá? Essa situação realmente só tem desvantagens, né? E o Federico falou, não tem só desvantagem, tem bastante vantagem. No meu caso, tem bastante vantagem. E eu acho que é isso que a gente tem que também tentar fazer, tentar ficar aberto para nossas experiências no campo, tá? O que funciona para um entrevistado não vai funcionar para o outro. O que funciona lá para o meu colega do mestrado não funciona para mim no doutorado. A gente tem que ficar aberto para aquilo que está acontecendo na nossa pesquisa, tá? Então, assim, uma entrevista de Zoom, ela pode ser extremamente instigante, por exemplo, quando o meu entrevistado fecha a câmera, sabe? Ele fecha a câmera. Por quê? Sabe? E é bem importante, então, a gente analisar isso no passo de análise. Eu sugeriria até, não sei, Federico, como é que você está conduzindo, mas eu acho que é o passo 2, né? No passo 2, que a gente está analisando a interação da entrevista, aí a gente pode fazer várias hipóteses sobre por que a pessoa está com a câmera fechada, né? Pode ser tanta coisa, ela pode ter alguma coisa rolando no ambiente dela que ela não quer que seja visto, ela pode estar, ela se sente intimidada quando ela vê a pessoa dela na frente, né? No vídeo, ela não quer mostrar as emoções, tanta coisa que pode ser, e a gente faz hipóteses sobre isso, e daí, no percorrer da análise, a gente tenta ver se essas hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas, às vezes a gente nunca confirma, né? Mas eu acho que esse é o exercício. Sempre, não importa se é uma entrevista online ou se é uma entrevista ao vivo, a situação da entrevista, ela sempre terá que ser analisada, sempre. Tá? Não importa se você conhece a criatura, se você conhece o seu entrevistado de algum lugar, ou se você não conhece ele de nenhum lugar. Isso tem questões éticas, né, que tem que ser levantadas, né? Mas se você não tem para onde correr e você tem que entrevistar alguém que você conhece, você tem que considerar isso. Mais importante de tudo é que você considere essas questões na análise, na minha opinião. Eu acho que tem que ser nessa... E daí a gente começa a descobrir coisas interessantes sobre um setting, sobre uma situação de entrevista que acontece online, né? Débora, Oi? eu te perguntei, mas só para complementar isso que tu está falando da entrevista online, eu não me lembro agora, não vou me lembrar quem foi que comentou isso, mas no seminário discente do ano passado, eu lembro que esse debate já veio, e aí algum participante, algum colega, enfim, comentou que estava fazendo entrevistas via Zoom, e que o público que ele estava entrevistando eram estudantes, adolescentes e tal. E aí, para deixar, né, essas pessoas mais à vontade, o entrevistador dizia no início que, olha, eu deixo vocês bem à vontade para deixar a câmera ligada ou desligada, não tenho nenhuma exigência quanto a isso, e que aí ele começava, e a maioria dos entrevistados começava com a câmera desligada. E aí, ali pela metade da entrevista, né, provavelmente se sentia mais à vontade, mais confortável, talvez, com mais confiança, talvez, no entrevistador, enfim, e aí acabava abrindo a câmera, e aí entra nisso que tu estava falando, né, claro, eu estou já criando uma hipótese que é a questão da convivência, da confiança, de se sentir mais à vontade, mas pode
pode surgir outras hipóteses, e claro que isso precisa ser considerado também. Perfeito, exatamente, isso mesmo. É exatamente isso. Tá, gente? E até, claro, por exemplo, até a Bruna trouxe aquela questão ali que ela perdeu dados, pela qualidade da internet, né, Bruna? Eu li ali, achei super, a gente deve ficar com uma raiva, né? Assim, ainda mais se a entrevista foi maravilhosa, mas eu acho assim, ó, a gente tem que levar isso como aprendizado para continuar fazendo pesquisas online, se necessário for, do que desconsiderar totalmente, né? Tipo assim, o que eu posso fazer para garantir que essa internet vai funcionar? Né? Por exemplo, os meus beneficiários, como são de baixa renda, meus entrevistados, como são de baixa renda, uma opção que eu tenho sempre é pagar, né, um valor para eles, que eu acho que é justo, né? Eles estão lá, vou gastar a internet deles, que geralmente é pré-pago, né, comigo, para garantir, então, que a entrevista funcione bem, etc. Não sei. É mais ou menos assim que eu lidaria, eu acho. E achei super legal a ideia do Frederico também, né, das possibilidades que ele aumenta o alcance, né? Realmente, é muito legal. Isso é um ganho enorme. E daí, só para terminar, então, o que o Alisson falou, né? Alisson, essa coisa dos fatos históricos, isso a gente vai ver amanhã na análise, como é que a gente usa fatos biográficos para analisar a história de vida da pessoa. E é um passo que dá muito trabalho, dá muito, muito, muito trabalho, você não tem ideia, tá? Mas ele é muito legal. Ele é muito legal, porque dá uns insights na gente, assim, que a gente fica extasiado, anestesiado. Eu não sei, eu gosto muito desse passo, dá muito trabalho, mas a gente vem várias ideias e tal. E reforçando, amanhã eu vou falar um pouquinho mais para vocês, então, sobre a possibilidade de a gente fazer análise de discurso a partir do análise de texto e do campo temático, tá? Que a Rosenthal usa. E pensar, de repente, como é que a gente pode abrir mão, de repente, de métodos realmente muito fechados de análise e usar métodos reconstrutivos até mesmo fora da pesquisa biográfica, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero falar com isso, né? Tipo, não é uma entrevista biográfica, mas a gente pode fazer uma reconstrução, né? E não sem desmembrar o texto, tá? E sim seguir a lógica do entrevistado. Gente, da minha parte é isso, tá? A gente já tá aqui no nosso horário. Mas eu tô aqui para quem quiser ainda trocar uma ideia, quem quiser falar alguma coisa. Eu fico muito grata pela participação de vocês, pelo interesse, né, as experiências que vocês compartilharam. E espero ver vocês amanhã para a gente dar continuidade daí. Alguém quer a palavra? Bom, Débora, então eu te agradeço muito a tua disponibilidade, né, em compartilhar conosco teu conhecimento, com certeza está sendo muito enriquecedor para todo mundo. Amanhã, infelizmente, não vou poder acompanhar em tempo real, mas vou assistir a gravação depois, com certeza. Sim, lembrando outro pessoal que não pôde vir amanhã, que tem a gravação, pode ser disponibilizada, né? Será disponibilizado tudo no nosso canal. Tá, legal. Vale a pena, Bruna, até essa questão que você falou sobre controle, dá uma olhada lá na apresentação de ontem, que daí eu acho que o paradigma normativo e paradigma interpretativo pode te ajudar a entender um pouquinho a razão disso tudo, tá? Beleza, obrigada. Imagina, gente. Obrigada, Muito gente. obrigada. Um abraço para todo mundo. Tchau, obrigada, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tu encerra a gravação e me manda depois o link? Sim, tá na nuvem também, a gente manda sim. Ontem, estava cheio de ontem, tá? Perfeito. Valeu, viu, Rô? Obrigadão, eu que agradeço a mão. Tchau, tchau, Lucas. Brigadão.